Nós vamos conversar a partir de agora com o médico que é cirurgião plástico, Felipe Bittencourt. Felipe, obrigado pela tua presença aqui conosco, tudo bem? Tudo ótimo, Renato. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui com você. Prazer é nosso. Felipe, tu fizeste a tua residência com o Ivo Pitangui. Não, fiz uma residência no Rio de Janeiro, eu sou fellow do professor Ivo Pitangui, como todos os residentes de lá. Sim. Certo? A gente faz é obrigado a fazer alguns cursos lá na nossa formação e dentre eles existe o professor Ivo Pitangui, que é quem nos segue lá também. Tá, agora, Felipe, hoje nós temos a indústria, né, da cirurgia plástica, né, porque virou uma febre, né, está muito mais acessível às pessoas. Isso é perigoso? Depende do ponto de vista, Renato. Não sei se perigoso, mas existe sim o uso indiscriminado da cirurgia plástica, mas principalmente por profissionais não plásticos, entende? Como existe uma disseminação da estética, a estética é uma coisa que vende muito, então aparecem nesse meio muitos profissionais que se dizem cirurgiões plásticos e não o são, certo? Então existe um conselho que a gente sempre dá para as pessoas, que pesquise o seu cirurgião, obtenha informações sobre ele, geralmente de pessoas que possam te recomendar, e que existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que lá sim você vai encontrar todos os profissionais credenciados e habilitados a fazer esse tipo de procedimento. Felipe, estatisticamente falando, quando dá uma barbeiragem, um erro médico, um problema, né, fruto de uma intervenção cirúrgica inadequada, normalmente não é um cirurgião plástico que fez a especialização em cirurgia plástica, né? Exatamente isso, né? Que nós estávamos falando, Renato. Então, assim, como a regulamentação médica é muito arcaica, é muito antiga, antigamente não existia esses cursos de formação, não existia residência médica. Então a pessoa terminava a faculdade, de uma forma geral, ele podia se determinar especialista em alguma área que escolhesse, em cardiologia, em cirurgia plástica. Hoje em dia não. Então existe uma necessidade de regulamentar novamente a determinação da especialidade de cada médico, entende? Por isso que hoje a gente tem as residências para se tornar cirurgião plástico, por exemplo, eu tenho que fazer uma residência de cirurgia geral de no mínimo 2 anos, mais 3 anos de cirurgia plástica, certo? Então eu faço uma prova de título e aí sim eu posso me dizer cirurgião plástico. Claro, e isso tem muita gente que não sabe, né? Por exemplo, um otorrino que fez a sua especialização em otorrinolaringologia, o otorrino, ele pode fazer uma rinoplastia, ele pode fazer uma cirurgia de nariz. Só que ele não pode colocar no consultório dele cirurgião plástico. Ele é um otorrino que pode fazer muito bem a cirurgia dele, né? Pode fazer muito bem. Mas ele não é um cirurgião plástico, né? Ele não pode colocar no consultório dele cirurgião plástico, né? Exatamente. E as pessoas sabem ver a diferença disso, então acho que as pessoas, o nível de consciência do paciente brasileiro, hein? Como é que está? Renato, eu acho que isso vem mudando com o tempo. As pessoas já foram mais leigas nesse assunto. Eu acho que a facilidade de informação hoje em dia melhora muito o conhecimento das pessoas com relação a isso. Uma coisa que a gente viu, inclusive ontem, numa matéria do Fantástico, foi a realização de bioplastias, que é um procedimento que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda. Entende? O que é bioplastia? Eu não consegui assistir. A bioplastia é a utilização de preenchimentos definitivos, certo? É o uso de material aloplástico para melhorar o contorno do corpo da pessoa. Em que parte do corpo? Pode ser usado em qualquer parte do corpo. Hoje em dia, nós, cirurgiões plásticos, utilizamos restritamente em cirurgia reparadora, principalmente em paciente que tem HIV, que faz tratamento, que existe lipodistrofia, que é o acúmulo de gordura diferente em certas partes do corpo, geralmente fica com o rosto com uma certa deformidade, e a gente usa esses preenchimentos definitivos para melhorar o formato, principalmente do rosto dessas pessoas. Mas só na reparadora? O que nós usamos, sim. O que as pessoas, principalmente de uma área chamada medicina estética, que não é especialidade reconhecida... Mas são médicos? São médicos, mas sem especialidade reconhecida. Tá. A medicina estética não é uma especialidade. Eles fazem uso disso para aumentar glúteo, para aumentar a mama. Mas eles fazem com que nariz. tipo de enxerto aí? O enxerto é justamente com um material chamado PMMA, chama polimetilmetacrilato, Que é mais isso? conhecido da população geral como metacril. É um preenchimento definitivo, derivado de acrílico, que onde você deposita, ele endurece, enrijece e lá fica permanentemente. Portanto, e as pessoas estão fazendo isso para fins estéticos, é? Estão fazendo isso para fins estéticos e inclusive não médicos
fazendo isso. Pô, isso é extremamente perigoso, hein? Muito perigoso, porque como o nome já diz, é um preenchimento definitivo. Portanto, as complicações dele também são definitivas. Claro. Que a pessoa pode desenvolver Porque informações... esse material, ele para ser retirado, não tem como, que ele fica grudado, não. Totalmente a gente nunca vai conseguir retirá-lo. Tá? Totalmente a gente nunca vai conseguir retirá-lo e ele causa um processo inflamatório em torno dele, que pode evoluir até para necrose da pele, do músculo, do tecido celular. Que barbaridade, né? O que mostra um nível de falta de informação dos pacientes, né? Que são enganados nesse caso, né? Eu acho que enganados também, claro. Falta de informação, tem confiança no profissional que ele procurou, que vai indicar isso. Mas também as pessoas procuram muito custo. Entendeu? Tá, mas doutor, o que o Conselho Federal de Medicina tem dito sobre isso aí? Existe uma normativa do Conselho alertando os médicos quanto ao uso, mas ele não é uma substância proibida. Certo? Sim, ele tem um uso que é restrito a esses casos que o senhor falou, né? Na área do rosto, especialmente? Exatamente. Geralmente a área do rosto. O senhor já fez alguma vez? Já precisou fazer em alguém? A gente fazia no serviço de medicina de cirurgia plástica reparadora do Hospital Central do Exército, que foi onde eu fiz a minha residência. Sim. A gente utilizava muito justamente para corrigir deformidades no rosto de pessoas em tratamento de HIV positivo. Uhum. Então a gente fazia muito isso. Claro que com uma quantidade muito menor do que se injeta para fazer um aumento de glúteo, um aumento de mama, e com resultados também menores, com complicações menores, porque a quantidade que a gente injetava é muito menor. Tá, agora uma outra questão. Por exemplo, aí nós temos esse temor com relação ao silicone, né? De infecção, de problemas no produto, né? No fabricante do silicone, né? Isso fez reduzir a procura ou não? Com certeza. Reduziu, até porque existiu uma notícia bombástica na mídia de que talvez, ou a desconfiança de que isso que aconteceu com a PIP e com a Rofil, que são próteses que criminosamente os fabricantes utilizaram silicone industrial ao invés do silicone médico, existiu uma desconfiança com relação a todas as outras. Então a Anvisa, no dia 21 de março, ela proibiu a comercialização desse tipo de material, até que o Inmetro fornecesse um selo de qualidade desse material para que isso fosse novamente comercializado. Foi prometido até o dia 29/3 uma resolução do Inmetro, uma resposta do Inmetro que até hoje não saiu. Mas realmente diminuiu muito a procura por mesmo? Diminuiu. As gurias ficaram assustadas, né? Assusta a população. Mas não é para se assustar agora? Com certeza não. Tá? As próteses que nós usamos aqui, elas são, pelo menos que eu utilizo no consultório, e a maioria dos cirurgiões plásticos aqui, elas são próteses autorizadas pelo FDA dos Estados Unidos a serem comercializadas lá. Sim. Então a gente já sabe. É a Anvisa deles, né? Exatamente. Tá. Então a gente já sabe os fabricantes, a índole dos fabricantes, né, a qualidade do material. Então isso, assim, não existe esse alarde, não existe no meio médico, porque a gente já sabe o que a gente está usando. Bom, Dr. Felipe Bittencourt, médico, cirurgião plástico. E os homens, hein? Estão procurando o consultório do senhor mais para quê? Assim, homens têm algumas doenças específicas que procuram cirurgia plástica. A principal delas chama ginecomastia. Ginecomastia. Exatamente. É o aumento da mama no homem. Entendeu? Então, seria a transformação da mama masculina num aspecto feminino. Sim. Pelo crescimento da glândula. Isso não é gordura? Ou por adiposidade. Tá. Então, existem as pessoas que estão fora do peso, com aumento de peso, que podem ter um acúmulo de gordura. E existem pessoas que desenvolvem, através de alguns hormônios, existe a parte genética envolvida nisso, mas existe o aumento da própria glândula mamária. E é isso que eles estão procurando hoje. E aí essa é a principal doença digamos doença. Mas realmente homens hoje, eles ocupam por volta de 30% do atendimento da gente em consultório. Já foi menor. Já foi infinitamente menor. Já teve até a época que homens não procuravam atendimento de cirurgia plástica. Tá, mas não se tratando de doença para fins estéticos, os homens querem melhorar o quê? Geralmente, principalmente assim, grandes executivos, onde a imagem está envolvida, muito envolvida na próprio desenvolvimento do trabalho deles, a parte física é fundamental para eles. Então, a utilização de procedimentos ancilares como toxina botulínica, o peelings, Botox, né? Botox, peelings químicos, a laser,
Isso tem sido utilizado enormemente por homens também. Outra cirurgia que o homem procura a partir de 40, 45 anos é a cirurgia de pálpebra. A gente chama de blefaroplastia. Então, eles procuram porque, além de ter a parte funcional envolvida na cirurgia da pálpebra, ela causa uma melhor estética aparente. Então, isso faz com que eles procurem bastante esse procedimento. Tá, e hoje nós temos ainda uma procura precoce pela cirurgia plástica. Esse é um tema preocupante também, né? E recorrente, né? Meninas, jovens, querendo aumentar seio, enfim. Existe sim. Existe inclusive as meninas de 15 anos que deixam de viajar para Disney para utilizar esse recurso numa cirurgia plástica, né? Isso tem que ter muito cuidado com 15 anos, né? Então isso tem que ter muito cuidado. A gente não pode fazer um procedimento invasivo numa praticamente criança, nessa transição criança-adolescência, porque o corpo da mulher não está formado ainda. Ela não tem o corpo de mulher, ela tem corpo de menina. A mama não se desenvolveu totalmente ainda. Então a gente não pode submeter o paciente a um risco que talvez o benefício não seja bom naquele momento. Doutor, uma outra questão aqui, doutor Felipe Bittencourt, antes do repórter CBN e do esporte. E essa cirurgia de preenchimento, né, dos lábios, não fica com aspecto artificial? Depende. Fica muito. A meu modo de ver, fica muito artificial quando se fazem vários procedimentos, principalmente com essa substância que a gente estava falando no começo da entrevista, chamado polimetilmetacrilato. Com esse equipamento? Com essa substância? Também. Essa substância, como eu te disse, ela é inabsorvível. Então, cada vez que você injeta, você vai inchando o lábio, até ficar aparentemente aquele bico de pato. Sim. Eu acho uma coisa extremamente feia, desagradável, né? Sim. No fenótipo do fenótipo da pessoa. Outra coisa, existem outros procedimentos que a gente pode usar, que são os preenchimentos que não são definitivos, são temporários. E aí sim, a gente usa em larga escala, principalmente ácido hialurônico, que é uma substância que dura em média de 6 a 8 meses dentro da pessoa. Então você pode preencher aos poucos, se for o caso, um lábio de uma pessoa, com uma forma mais natural. A gente atinge formas mais naturais e, se for uma coisa desgraciosa, daqui 6 meses ela acabou. Hoje a cirurgia plástica, ela está com preço mais acessível? É mais popular? Com certeza. Antigamente, procedimentos de cirurgia plástica eram inacessíveis nem para a classe B, nem para a classe C. Hoje em dia, a gente vê todas as classes sociais podendo fazer esses tipos de procedimentos. Tá, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela condena veementemente essa história de prestação, de consórcio e tal? Sim, exatamente. Exatamente. Então, a sociedade não recomenda que nós, cirurgiões plásticos, financiemos cirurgias a longo prazo, certo? Mas o que eu quero dizer é que o poder aquisitivo das pessoas aumentou e o preço das cirurgias plásticas diminuiu, principalmente pelo lançamento grande de novos profissionais, especialistas na área. Claro. Né? Então, lei da oferta procura. Certo. Isso vai autorregulando o mercado. Muito bem. E é comum cada médico, esse aqui é especialista em nariz, esse aqui é em seios, enfim. Tem isso ou não? Existe sempre. Nós não somos especialistas em determinada área, mas existem sempre especialistas que fazem melhor uma determinada região. E a tua área qual é? Eu acho que eu tenho... O que a turma diz? Eu não tenho muitas reclamações, vou te dizer então, Renato. Tá, mas eu gosto muito de cirurgia de mama. De mama. De mama. Muito bem. Dr. Felipe Bittencourt, que é médico cirurgião plástico, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade.